Você lembra do cheiro de pólvora? Não, claro que não, porque você não tava lá. Mas eu tava, e esse cheiro não sai da memória não, mano. Fica grudado igual tatuagem que você fez bêbado. Você não escolheu, mas tá lá pra sempre. Eu tinha 14 anos quando o Léo morreu. 14. A idade que a gente acha que vai durar pra sempre. A idade que a gente ainda acredita que super-herói existe, que o mal sempre perde, que as histórias terminam bem. Eu tinha 14 anos e aprendi que a vida não deve nada pra ninguém. O Léo era meu melhor amigo desde os 7, desde quando a gente dividia o mesmo banco na escola e brigava por causa de borracha. Desde quando a gente corria descalço na rua, até a mãe chamar para jantar. Desde quando o maior problema da nossa vida era decidir qual figurinha trocar. Ele era daquele tipo de menino que ilumina o ambiente só de entrar. Sabe? O tipo que faz todo mundo rir sem nem tentar. Tinha um sorriso que parecia propaganda de pasta de dente, daquele branco impossível que você não sabe de onde vem, porque a gente nunca tinha dinheiro para dentista. Ele sorria assim mesmo, de graça, sem motivo, como se o mundo fosse um lugar bom de se viver. E olha o sarcasmo cruel disso. O mundo que ele via com esses olhos brilhantes foi exatamente o que o matou. A favela onde a gente cresceu tinha um nome bonito. Todo lugar pobre tem nome bonito. É como se o nome fosse uma compensação pelo resto. Mas dentro desse nome bonito, tinha uma realidade que a gente aprende a engolir antes de aprender a escrever. Você aprende que tem rua que não pode passar. Aprende que tem horário de recolher que não está no calendário, mas todo mundo sabe. Aprende que o tiro que você ouve à noite não é fogos de artifício, mas você fala que é fogos para conseguir dormir. A gente aprendeu tudo isso junto. Eu e o Léo. Só que o Léo aprendeu uma coisa a mais que eu não aprendi na mesma velocidade. Ele aprendeu que quando você não tem saída pela porta da frente, você começa a olhar pela janela. A janela dele foi o Regis. O Regis tinha 20 e poucos anos e parecia ter 40 de experiência, daquele jeito que a rua envelhece a pessoa por dentro sem que apareça por fora. Andava com corrente de ouro, tênis novo, moto barulhenta. Para um menino de 14 anos que via o pai chegar em casa destruído de tanto trabalhar e ainda assim faltar dinheiro para comer, o Regis parecia o atalho que Deus esqueceu de colocar no mapa. Eu vi o Léo começar a mudar, gradual, que nem ferrugem. A ferrugem não aparece do nada. Ela vai comendo o ferro por dentro, devagarzinho, até que um dia você olha e aquilo que era sólido virou pó. Primeiro foi o jeito de andar. Ficou mais lento, mais pesado, como se o chão fosse dele. Depois foi a roupa. Apareceu um tênis que eu sabia que a mãe dele não tinha comprado. Depois foi o horário. A gente tinha o costume de jogar bola toda a tarde na quadra do fundo. Ele começou a faltar. Uma vez, 2, 5. Quando eu perguntei, ele me deu o sorriso. Aquele sorriso impossível de pasta de dente. Relaxa, mano. Tô só ajudando um pessoal ali. Ajudando, que palavra bonita para uma coisa tão feia. Eu sabia o que era. A gente sempre sabe, né? A gente só finge que não sabe porque saber dói mais. Fica mais fácil acreditar que o amigo tá ajudando um pessoal do que encarar que ele tá se perdendo na sua frente e você não consegue segurar. Tentei conversar. Juro que tentei. Léo, cara, isso não é saída. E ele olhou para mim com aqueles olhos que ainda tinham aquela luz, mas já tinha alguma coisa diferente dentro. Uma sombra que não estava lá antes. E disse uma coisa que ficou tatuada na minha cabeça para sempre. Saída? Saída para onde, mano? Você viu alguma saída por aqui? E eu fiquei sem resposta. Porque ele estava certo. Essa é a parte mais difícil de contar. A parte que a classe média não entende quando assiste ao jornal e fala: mas por que o jovem entra pro crime? Como se fosse preguiça, como se fosse falta de caráter. Como se o menino de 14 anos que mora numa favela sem saneamento, com escola que não ensina, sem perspectiva visível, sem referência de futuro. Como se esse menino tivesse as mesmas escolhas que o filho do advogado que mora no condomínio do outro lado da cidade. A diferença entre mim e o Léo não era caráter, era sorte. Eu tive um professor que acreditou em mim. Tive uma mãe que, mesmo destruída, conseguiu me manter ocupado com outras coisas. Tive um primo que estudou e virou técnico de informática e que me mostrou que existia um caminho diferente, mesmo que estreito,
mesmo que difícil. O Léo não teve isso. Ou teve e perdeu antes de conseguir segurar. Os últimos meses antes de tudo acabar foram os piores. Porque eu via o Léo, mas não via mais o Léo. Era o corpo dele, o sorriso dele, mas era como se alguém tivesse entrado lá dentro e mudado o inquilino. Ele ficou mais nervoso, mais agressivo às vezes. Olhava muito para os lados quando conversava. Dormia pouco. Ria de coisas que não eram engraçadas e ficava sério em momentos que deveriam ser leves. Uma única vez, ele chegou perto de mim com aquele sorriso pela metade. Só metade. Porque a outra metade tinha sumido em alguma rua escura. E falou baixinho. Mano, eu não tô bem não. E eu, idiota, perguntei. Quer sair disso? Ele ficou me olhando por um segundo longo demais. Aquele segundo que parece um filme passando. E depois virou o rosto e disse. Não tem como sair não, Joe. 3 semanas depois eu ouvi os tiros. Não era fogos de artifício, nunca foi. Eu não vou descrever o que eu vi porque tem coisas que a língua humana não foi feita para contar. Tem coisas que ficam presas entre o olho e a boca e nunca chegam a virar palavra. Fica lá, engolido, queimando por dentro como brasa que não apaga. O que eu vou dizer é o seguinte: com 14 anos eu aprendi o que é silêncio de verdade. Não o silêncio de quando a casa está quieta. Não o silêncio de quando você apaga a televisão. O silêncio de quando alguém que sempre estava ali simplesmente não está mais. Um silêncio que tem peso, que ocupa espaço, que senta do seu lado na cama e fica te olhando. O silêncio do Léo durou anos dentro de mim. O velório foi numa quinta-feira. Chovia. Sempre chove nessas horas, como se o céu tivesse combinado de fazer parte do roteiro. A mãe dele ficou sentada numa cadeira plástica o tempo todo, olhando para o caixão sem chorar. Aquele choro seco que é pior que qualquer grito. O tipo de dor que vai fundo demais para ter som. Eu fiquei no canto. Com 14 anos eu não sabia o que falar para ela. Ainda hoje, décadas depois, eu não saberia. Porque o que você fala para uma mãe que perdeu o filho para uma bala perdida, ou não tão perdida, numa favela que o mundo fez questão de esquecer? Sinto muito. Para que serve isso? Para quem serve isso? Serve para ninguém. Mas a gente fala porque é o único idioma que sobra. Depois do velório, a vida não para. Essa é a parte que ninguém te prepara. Você acha que vai ter um momento oficial de luto, um prazo, uma cerimônia de encerramento. Tipo, ok, você sofreu o suficiente, pode seguir agora. Mas não tem. A vida continua no dia seguinte com a mesma brutalidade indiferente de sempre. O sol nasce, o ônibus passa, a escola abre. O mundo não parou para te perguntar se você está bem. Eu voltei para a escola na segunda-feira. Sentei no mesmo banco. Olhei para o lado onde o Léo sentaria se não tivesse sido o Léo e tentei aprender fração enquanto carregava um buraco no peito do tamanho de uma favela inteira. Sabe o que é mais cruel de tudo isso? Não é a morte em si. A morte a gente aprende a engolir, por mais que doa. O mais cruel é o que vem depois. É a culpa de ter sobrevivido. Por que eu não? Por que ele? O que eu fiz diferente? O que eu deixei de fazer? Se eu tivesse insistido mais, se eu tivesse gritado mais alto, se eu tivesse. Essa frase, se eu tivesse, ela é uma armadilha elegante, bem montada, que prende você por anos. Você fica reescrevendo uma história que já acabou. Fica tentando editar um filme que já foi exibido. É o maior desperdício de tempo que existe e, ao mesmo tempo, é impossível não fazer. Demorou tempo para eu entender que não era culpa minha. Que a culpa era de um sistema que coloca um menino de 14 anos numa situação onde o crime parece a única opção viável. Que a culpa era da ausência do Estado num lugar onde o Estado só aparece fardado e armado. Que a culpa era de uma sociedade que romantiza a pobreza de longe, mas atravessa a rua quando a pobreza se aproxima. O Léo não morreu porque era ruim. O Léo morreu porque nasceu no lugar errado, na hora errada, sem as ferramentas certas, sem as redes certas, sem os recursos certos. E isso, meu amigo, não é destino. É injustiça. Mas entender isso não tira a dor. Entender isso não devolve o amigo. Entender isso é só um jeito de não enlouquecer de culpa. Os anos depois foram uma construção estranha. Você aprende a viver com o vazio.
Literalmente aprende, como se fosse uma habilidade nova. No começo, o vazio dói em todo o tempo. Depois começa a doer só em alguns momentos. Uma música, um cheiro, um jeito de alguém rir que lembra ele. Uma situação que você pensa, o Léo ia adorar isso. E aí lembra que o Léo não vai saber nunca. Esses momentos não somem, só ficam mais espaçados. Eu segui, não porque eu era mais forte, não porque eu era melhor. Segui porque não tinha outra opção que não fosse seguir. Porque parar ali, no meio daquela dor, era deixar que aquele bairro, aquela violência, aquela injustiça ganhasse mais uma vez. E eu estava com raiva demais para deixar ganhar. Raiva é um combustível subestimado. Todo mundo fala que é ruim sentir raiva, que você tem que transformar em paz, em aceitação, em luz. E tudo bem, eventualmente você chega lá. Mas no começo, a raiva foi o que me fez levantar da cama. A raiva do Regis, a raiva do sistema, a raiva do silêncio da sociedade, a raiva de ter 14 anos e já saber que a vida é injusta de um jeito que a maioria das pessoas nunca vai precisar aprender. Essa raiva eu transformei em estudo, em persistência, em recusa de aceitar que o meu destino estava escrito por causa do CEP que eu nasci. Não foi fácil. Nunca é fácil. Ninguém que cresceu nessa realidade que te fala que foi fácil está sendo honesto. Tem dia que a saudade derruba. Tem dia que a dúvida derruba. Tem dia que você olha para o espelho e não sabe se está indo no caminho certo ou se está só fingindo que existe um caminho. Mas você continua, porque parar é a única derrota real. Hoje eu tenho uma vida que o Léo de 14 anos não conseguiria imaginar. Não porque eu sou especial, mas porque eu tive chances que ele não teve e eu me recusei a desperdiçar essas chances enquanto carregava a memória dele. É uma responsabilidade estranha isso. Viver por dois, conseguir coisas que você sabe que ele teria conseguido se tivesse tido a mesma chance. É um peso que você carrega, mas que também te impulsiona. Toda vez que eu estava prestes a desistir de alguma coisa, eu pensava no Léo, no sorriso impossível de pasta de dente, na pergunta que ele me fez. Saída? Saída pra onde, mano? E eu respondia pra dentro de mim, pra aqui, a saída é pra aqui, onde você devia estar também. Agora eu quero te dizer uma coisa, seja lá quem você seja que tá lendo isso agora. Se você cresceu em favela e perdeu alguém, seja amigo, primo, irmão, seja quem for, pra violência. Você não precisa fingir que tá bem. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa ter superado tudo de um jeito limpo e organizado. Dor bagunçada é dor real. E dor real precisa de tempo, precisa de espaço, precisa de acolhimento. Mas também precisa de movimento. Porque ficar parado no meio da dor é deixar que a violência continue ganhando. É deixar que o sistema que tirou o seu amigo também te tire de você mesmo. Você pode carregar a memória e ainda assim seguir em frente. Não são coisas opostas. Seguir em frente não é esquecer. Nunca é esquecer. É honrar. É continuar existindo com força suficiente para dizer: esse lugar não me destruiu. Esse lugar me formou, me moldou, me machucou, mas não me destruiu. E se você é aquele que nunca passou por isso, que nunca teve que ouvir um tiro na madrugada e fingir que era fogos, que nunca teve que ir ao velório de um amigo com 14 anos, então escuta esse relato não como entretenimento. Escuta como responsabilidade. Porque enquanto a gente trata isso como estatística, como notícia de rodapé, como violência de favela, tem um Léo sendo enterrado agora. Tem um menino de 14 anos que não vai ter o amigo mais. Tem uma mãe sentada numa cadeira plástica com aquele choro seco que vai fundo demais para ter som. E tem um sistema que vai continuar produzindo essa tragédia enquanto a gente não decidir que ela importa. O Léo importava. Todo Léo importa. Não como símbolo, não como pauta, não como hashtag, como menino, como amigo, como gente que ria de graça sem motivo com um sorriso impossível de pasta de dente. Eu tenho 32 anos hoje. Faz 18 anos que o Léo se foi. E eu ainda lembro do cheiro de pólvora. Mas eu também lembro do cheiro de terra molhada quando a gente corria descalço na rua. E eu escolho lembrar do segundo enquanto carrego o primeiro. Porque é isso que é seguir em frente. Não é apagar. É escolher, todo dia, o que você deixa guiar. Vai lá. Segue. Por você.
por aqueles que não puderam. E nunca, nunca deixa que digam que o lugar onde você nasceu define quem você vai ser. Você define, sempre foi você.